Bom dia, meu nome é Vivian. Eu vou falar um relatório da LSI e da Planet Tracker e visa falar um pouco sobre a questão dos títulos soberanos aliada ao capital natural. Primeiro, vamos explicar o que são esses títulos soberanos. Primeiro, para entender o que é um título soberano, é legal a gente entender também o que é a dívida soberana. A dívida soberana ela acaba entrando no país a partir de quando o país pega empréstimos para pagar suas despesas e não cumpre. Então essa dívida vai se acumulando e o país tem que encontrar meios de pagá-la. Ou então entra em moratória e isso é ruim para diversos setores. Bem, agora eu vou explicar o que são realmente títulos soberanos. Os títulos soberanos são esses empréstimos que o país vai pegar para poder quitar suas dívidas. Eles pegam com investidores, com é, vários stakeholders, tanto empresas quanto pessoa física. Esses títulos soberanos eles estão na classe de ativos com valor global de 66 trilhões, ou seja, é uma classe muito poderosa que tem bastante dinheiro. Só no Brasil acho que são 6 trilhões. Eles também são uma classe muito organizada, capturando uma variedade de fatores macroeconômicos que influenciam diretamente na precificação de mercado de capitais, na estabilidade do sistema financeiro e são ativos essenciais para essas instituições financeiras. Entende-se como título soberano os títulos da dívida pública federal emitidos pela República Federal do Brasil. E só uma curiosidade: nesse ano, o Banco Central, para tentar driblar a pandemia de coronavírus, fez operações em março para poder fazer a compra com o compromisso de revenda desses títulos soberanos no Brasil, denominados Global Bonds. São títulos vendidos em questão de dólar no mercado americano e europeu. Esses títulos vão garantir que a dívida não fique tão alta, porque o Brasil vai comprar e revender. Então, isso vai fazer com que ele passe por um período mais fluido durante essa pandemia. Sobre esse relatório, vou fazer um breve resumo, falando sobre o problema do estudo, objetivo, métodos, amostra e principais resultados. O problema do estudo foi o quão contínua a perda de capital natural e a transição para uma economia sustentável impactará os países que dependem de capital natural terrestre para sobreviver. Ou seja, os autores Alexandre Pinzon e Nick Robbins desejam saber o quanto essa perda de capital natural em países que dependem dele para sobreviver vai afetar a economia de crescer de uma forma sustentável. Por que eles querem fazer esse estudo? Porque no mercado já existe esforços para integrar essa análise ESG em classificação de crédito soberano, porém não tem nenhuma abordagem sobre o capital natural de forma sistêmica. E explorar como preencher essa lacuna é o foco desse relatório. Foi utilizado o método analítico, fizeram a partir de modelos de classificação de crédito tradicionais, usaram 5 tipos de medidas para poder avaliar essa questão, que foi o risco institucional, o risco econômico, o risco externo, o político, o de evento de riscos e o fiscal. Como amostra, procurou os países que estavam no G20
escolheram o estudo de caso da Argentina e do Brasil, porque eles são os países que têm alta dependência das exportações de mercadorias leves e altos estoques de capital natural. E os principais resultados a gente vai ver ao longo do estudo, ao longo dessa apresentação. Porém, aqui os autores eles previram que ia ter um grande impacto nas pessoas que estavam interessadas na soberania do mercado. Então, esse estudo veio mesmo para alertar, para trazer novas alternativas, avaliar e incorporar o capital na tomada de decisão. Falando do cenário brasileiro e do cenário argentino, Argentina e Brasil são os países do G20 que são mais dependentes de capital natural e suas exportações. Estima-se que 28% dos títulos soberanos da Argentina e 34% dos títulos soberanos do Brasil estarão expostos a uma intensificação antecipada da política climática e de antidesmatamento na década de 2020, enquanto 44% e 22% de seus títulos soberanos, respectivamente, estão expostos a essas mudanças políticas após 2030. Essa demanda por títulos soberanos aliados ao capital natural está crescendo mais e tem uma forte pressão na década de 2020, que é que comece a ser feito isso no Brasil. E também, depois vai ser, esses 22% no Brasil também vai ser alinhado, porém, com outros estudos, outras performances. A preocupação hoje em questão da Amazônia, em questão do desmatamento no Brasil, que está acontecendo demais, e isso realmente impacta a questão dos investidores. Nesse quadro, eu trouxe a avaliação que os autores fizeram. Eles fizeram uma avaliação de saúde soberana e capital natural, usando esses 5 critérios que eu falei: avaliação institucional, avaliação econômica, avaliação externa, risco político e de eventos de risco, e avaliação fiscal. Nesses aspectos, eles avaliaram governança ambiental, perda na produção por impacto de capital natural, perda de mercado para produto com uso intensivo de capital natural, perda de produção e impacto no bem-estar devido aos desastres naturais mais frequentes e deterioração no balanço fiscal para sustentar o bem-estar em caso de choques. Nisso, viram a realidade tanto da Argentina quanto do Brasil. Quanto ao primeiro ponto, a avaliação institucional, eles viram que no ponto de governança, a alta taxa de desmatamento em florestas, cerrado e plantações leva a baixos índices no ranking de desempenho ambiental de Yale. Quanto às perdas de produção por impacto de capital natural, a perda de cerca de 13,7 bilhões de dólares na produção de soja na Argentina devido à degradação do solo. Quanto à perda de mercado para produto com uso intensivo de capital natural, entre 4,8% e 9% da produção de soja deixa de ser vendida por estar atrelada ao desmatamento. Quanto à perda de produção causada por desastres naturais, no Brasil e na Argentina tiveram cercas e inundações que impactaram na produção. E só no Brasil foram 9 bilhões perdidos. E quanto à avaliação fiscal, que tem grande impacto no balanço, foi uma coisa que no estudo foi bastante visada. É que na Argentina, 1,7 bilhões de dólares foi perdido em 2018 em receita tributária devido à seca. Ou seja, não tem como desatrelar essa questão do cuidado com o meio ambiente, com o desmatamento, com
a forma que isso vai impactar na produção, porque de certa forma está tudo entrelaçado ao que os investidores vão fazer com esses investimentos. Vão impactar muito nas finanças. No estudo, os autores sugerem que os países tomem duas posições, uma de High Road Scenario e a outra de Low Road. Essas posições elas falam que assim, os países que seguirem políticas sustentáveis alinhadas aos ODS, com um painel institucional alinhado ao ODS, com a performance econômica com mínimo impacto ambiental, o setor externo e o setor fiscal devem estar alinhados a essa política de capital natural. E esses países que tiverem na high road vão estar no caminho de prosperança, vão prosperar e vão proteger e aprimorar ativamente os benefícios do capital natural. Quanto que esses países que tiverem no cenário de low road, eles vão ter modelos tradicionais que prejudicam os fluxos de serviços ecossistêmicos. E isso aumenta a vulnerabilidade a desastres naturais, intensificam o risco de mercado. Também destaca no estudo qual é a responsabilidade a ESG dos governos e outros atores chaves. Como autores, eles citam vários, que tá governos, investidores, agências de classificação de crédito, instituições financeiras internacionais e colisões e pesquisadores. E eu destaquei duas ações mais importantes que está relacionada muito a essa questão de risco soberano, que é a parte dos governos, que eles devem fortalecer a sua estrutura institucional para alinhá-la à gestão e regeneração do capital. E quanto aos investidores, eles devem aprimorar seu papel de administração em relação aos títulos soberanos em suas carteiras, particularmente as emitidas por países com altos estoques de capital natural. E um comentário que os autores fizeram após o estudo foi como o financiamento sustentável pode ajudar a evitar uma crise de dívida soberana nos mercados emergentes em 2020. Nisso eles escreveram o cenário dos países emergentes em desenvolvimento. Como priorizam os ODS, o ODS 1, a redução da pobreza, fala muito essa questão. E os países emergentes eles estão precisando de respostas a esse estresse da dívida soberana, porque a população pode ficar sem ter como ter objetos para prosperar. Então, os governos, as economias precisam de inovações financeiras que sustentem a sustentabilidade a longo prazo. Não pode ser uma coisa que faça sentido por um tempo e depois não possa continuar. Os países emergentes subdesenvolvidos, eles não têm como fazer as mesmas coisas que os países do G20 estão tentando fazer. O G20 acionou dentro da sua economia, acho que uns 3,7 trilhões. Então, não é todo país que pode fazer isso para salvar sua economia. O alívio da dívida convencional, ele resulta em rebaixamento do rating de crédito e a perda de acesso ao mercado. E isso já está acontecendo. Porque, como eu expliquei, a dívida externa, ela vai variar junto com essa questão do risco. Então, quanto maior a minha dívida, maior o meu risco.
E se eu estou tentando sanar minha dívida com algum alívio, alguma medida que possa segurar, alguns países, alguns investidores, eles não vão sentir firmeza no que o país está fazendo e vão preferir fugir o capital daquele lugar. Ou seja, uma medida fiscal é realmente muito necessária nesse momento de Covid-19 para esses países, para que eles consigam ter um crescimento eficiente em termos de recurso e baixo carbono, com a canalização de financiamento para os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E assim eles podem enfrentar a dívida soberana. No comentário, os autores eles também inserem algumas opiniões que eles têm para que os países possam ter inovações de financiamento sustentável. Eles citam 3 opções. A primeira opção é a criação de um fundo que iria triplicar o montante de crédito e iria atrair os investimentos na parcela sênior de investidores. Assim, parte do fundo compraria dívidas que não sejam de ODS, melhorando a oportunidade de refinanciamento. A opção 2 seria obrigações parcialmente garantidas, em que novas emissões destinadas a substituir títulos soberanos existentes, emitidos por países emergentes, sem prejuízo econômico, para investidores detentores dessa dívida. Essas novas emissões teriam um forte impacto, um forte componente ODS, e não teria pagamento de juros no primeiro ano. Ou seja, ele iria emitir novos títulos para poder fazer com que os títulos de países emergentes fossem pagos sem prejuízo. E a dívida por swap de sustentabilidade. Seria feita uma redução temporária nos pagamentos de juros acordados com os investidores e isso iria criar um espaço fiscal para a economia emergente se comprometer a investimentos em ODS. E nesse espaço, a economia iria lucrar com um fluxo de caixa adicional que ia ser gerado para o país. Porém, para enfatizar, os ODS eles não vão funcionar se não tiver uma forte estrutura de divulgação e que possa medir o impacto dessas diferentes medidas, porque não adianta só dar prazo, diminuir juros, atrasar os juros. Os países têm que se comprometer a fazer coisas relacionadas aos ODS, a tomar medidas que vão realmente impactar. Nisso, o estudo também ressalta o papel de cada um. Os países emergentes em desenvolvimento precisam estar no banco do motorista, certificando-se de que essas inovações respondam às suas prioridades em desenvolvimento e discutindo essas opções em seus ministérios de finanças e bancos centrais, e buscando instituições financeiras internacionais e seus credores. Já os países desenvolvidos, apesar de não entrarem muito nessa nossa conversa, eles poderiam ajudar, de alguma forma, os países com economias emergentes. Também poderiam investir na pesquisa necessária para incorporar o risco ambiental e os ODS à regra de política fiscal e monetária globalmente, compartilhando isso por meio de instituições como a FMI. E principalmente, mas não menos importante, o papel dos investidores com ativos totais de mais de 80 trilhões podem desempenhar um papel sistêmico na resposta e saída da crise, estabelecendo uma fonte de demanda por ações na natureza que identificamos, ou seja, esses fundos que foram criados nessas 3 opções. Ao fazer isso, apoiarão um plano proativo para a transição soberana para a sustentabilidade,
e manterão retornos financeiros de longo prazo. Trouxe aqui algumas iniciativas interessantes que foram abertas do ano passado para cá, que foi o Banco Mundial, abre plataforma SG e várias outras interessantes, mas eu queria destacar essa última, que foi um último comentário que os autores fizeram a esse estudo, que foi acabar com o desmatamento. O que vem depois para os investidores soberanos? Ou seja, mais uma vez, eles enfatizam que se não tiver medidas para acabar com o desmatamento, o país vai sofrer com essas mercadorias leves que ele exporta, e o risco vai aumentar, porque a dívida vai aumentar, porque os investidores vão deixar de investir ao ver um país desmatado que não pratica políticas de ESG. E também só para destacar, esse artigo foi o ganhador do Prêmio de Investimento Sustentável 2020 para pesquisas ESG e inovação da revista Environmental Science. Obrigada.